Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 22 de maio de 2025. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, o Dr. Rafael Zulli, a doutora Ângela Sartori, o Dr. Luiz Eduardo Camargo Rodrigues, agradecendo a presença da doutora Ângela, do Dr. Luiz Eduardo, pela gentileza de prestigiar a Câmara no dia de hoje. Também em sessão do Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença da colega advogada, doutora Nicole, que sustentará oralmente suas razões recursais. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito a todos os colegas brevidade e objetividade, tanto nas defesas orais quanto na leitura dos votos. E seguindo aqui pela ordem de sustentação oral, auto de infração 5049-380, Telefônica Brasil. Minha relatoria, doutora Nicole encontra-se presente para realizar a sustentação oral. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Eu vou sintetizar aqui, é uma acusação única de crédito indevido pela emissão e escrituração de uma nota fiscal número 117, de 31/10/2023, frisando que o montante foi creditado em caráter provisório, adotando-se um procedimento previsto no artigo 10, parágrafos 8º e 9º do anexo 17 do regulamento. Entretanto, tendo havido superveniente decisão administrativa desfavorável, com notificação sobre a decisão de indeferimento do pedido de autorização de estorno de débitos, acrescida de falta de interposição de recurso administrativo, o contribuinte não comprovou o efetivo recolhimento da importância acreditada em caráter provisório, com atualização monetária e acréscimos legais, inclusive multa, mediante a utilização de guia de recolhimento especial, tudo nos termos do parágrafo 5º do artigo 3º da portaria CAT 6 de 2009. Esse auto de infração ele foi mantido em primeira instância, razão pela qual encontra-se aqui em jurisdicância o recurso ordinário. Acho que é o suficiente como relatório. Fica à vontade, doutora Nicole, a palavra é sua. Obrigada, relator. Vou ser bem breve aqui nas minhas explicações. A Telefônica, como se sabe, ela é uma empresa de telecomunicações e, por conta disso, ela tem diversos procedimentos especiais aplicados a elas, e um deles é a previsão da possibilidade de apresentação de pedido de estorno de débito, quando se verifica que, por conta do grande volume de operações, houve faturamento indevido, e aí ela pede esse estorno do débito efetuado justamente para recompor esses valores pagos indevidamente, recolhidos indevidamente. Seja por erro de bilhetagem, seja por conta de cobrança indevida de tarifa e tudo mais. Nesse sentido, ela apresentou esse pedido de estorno de débito e, como bem relatado, após 6 meses, no prazo da legislação, ela efetuou esse estorno no valor de 12 milhões e pouquinho, que, subsequentemente, por conta do indeferimento do pedido, esse estorno foi entendido como devido e originou esse auto de infração. Basicamente, o que a gente expõe em nosso recurso, e eu entendo que é de extrema relevância para o deslinde da questão, são as nulidades inclusive da decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, que se socorre de dispositivo de lei para não analisar as razões da defesa e do recurso da defesa apresentada na ocasião, por alegar que não é de competência nem da delegacia, nem do TIT apreciar pedido de compensação ou pedido de restituição de débitos. No entanto, o que a gente tem aqui é que o auto de infração ele é pautado única e exclusivamente nesse pedido de estorno de débito, ou seja, a única prova produzida pela fiscalização
em relação a esse creditamento indevido de débito, decorre justamente do pedido de estorno de débito. Assim, ao deixar de analisar qualquer argumento que a defendente traga relacionado ao pedido de débito sobre essa escusa, ela, por sua vez, acaba por restringir o direito da autuada e acaba por interferir tanto na possibilidade de ampla defesa do contribuinte, tanto por suprimir instância de decisão, visto que ela deixa de apreciar argumentos que são relevantes para o deslinde da controvérsia, e é por isso que a gente pede a nulidade da decisão de primeira instância. Ou seja, durante toda a defesa que se pauta também nesse pedido de estorno de débito, a recorrente, e também no recurso, ela acaba por demonstrar que o pedido de estorno de débito ele foi indeferido por conta de de inconsistências encontradas nesse pedido de estorno de débito em um espaço amostral muito pequeno. O valor que foi requerido foi de 12 milhões e, para eu ser bem precisa aqui, o valor que indefere o pedido de estorno de débito monta em mais ou menos R$2.000. Ou seja, é uma discrepância muito grande para você simplesmente negar um pedido de estorno de débito. Por esse motivo, a gente pede a nulidade da decisão, pois ela deixa de apreciar as justificativas que a defendente, ora recorrente, apresentou nas razões de impugnação. E aí, passando já para o mérito, que se confunde também, eu aproveito para demonstrar quais eram essas justificativas dessas inconsistências que foram apontadas. Eram só 4 inconsistências apontadas, e aí eu peço licença para ler aqui, para ser mais precisa possível, que eram inconsistências relacionadas à razão social do tomador, ou seja, quando da apreciação do pedido de estorno de débito, verificou-se que nos registros que foram transmitidos, houve registros inconsistentes em relação à razão social do tomador. E aí, como justificativa, eu aproveito para ressaltar aqui, a fim de que seja colocado em julgamento justamente essas justificativas apresentadas, a recorrente demonstra que essas informações de razão social do tomador não é a única informação que permite a identificação do tomador do serviço. Existem outras informações, como CNPJ e inscrição estadual, que permitem isso. Então, nesse sentido, só para ter uma ideia de relevância do pedido, foram transmitidos 344.773 registros, de maneira que foram encontradas essas inconsistências que se relacionam e representam um percentual de 0,0017% desse total requisitado do estorno de débito. A segunda inconsistência se refere a 9 registros, ou seja, 9 de 344 mil registros, de estorno de notas fiscais canceladas, que correspondem a R$39, ou seja, 0,0032% do valor do ICMS que foi solicitado como estornado. Ou seja, um evento totalmente aleatório que não comprometeria a consistência das informações que foram transmitidas. E mesmo assim, pautou o indeferimento do recurso do pedido de estorno de débito. E a terceira inconsistência era inconsistências no estorno de valores, em valores superiores ao ICMS da nota fiscal. E aqui eram 16 registros de 300 e poucos mil registros, que totalizam R$164, ou seja, de 12 milhões, 164 resultaram no indeferimento do pedido de estorno de débitos. Ou seja, o que se demonstra aqui, a partir dessas justificativas que
repita-se, não foram analisadas pela delegacia de julgamento, é que tais inconsistências correspondem a um número inexpressivo perto das operações que foram realizadas pela recorrente e que se solicita o estorno dos débitos. Então, por conta disso, a recorrente pede que seja reconhecida a nulidade da decisão de primeira instância e, não ocorrendo, ela pede que seja apreciada, pelo menos, as razões que ela apresenta e as justificativas relacionadas a esses pedidos, porque, repita-se, o único documento que baseia e fundamenta o auto de infração é o pedido de estorno de débito. Ao se escusar de analisar provas do processo, que por conta de se tratar de um procedimento de compensação, ela acaba por ferir direitos da recorrente. Direito à ampla defesa, acaba por suprimir instância recursal e acaba por também ofender reflexamente o princípio da verdade material, que se busca a verdade dos fatos. Ao deixar de analisar qualquer verdade dos fatos ou qualquer fatos vinculados sob essa, socorrendo-se desse dispositivo que impede que o TIT ou a delegacia aprecie pedidos, o que não se pede aqui é que se aprecie o pedido. O que se pede aqui é que se aprecie as provas do processo. Então, por conta disso, a gente pede a nulidade da decisão de primeira instância e, não sendo assim, que sejam acolhidas as razões de mérito para que o recurso seja reconhecido procedente. Essas são minhas razões. Fico à disposição caso vocês necessitem de algum esclarecimento. Muito obrigada. Agradeço, doutora Nicole, obrigado pela sustentação oral. Eu já registrei o voto no sistema, os colegas vão conseguir acompanhar aí, e eu vou direto aqui à leitura. Digo eu que explico o autor do feito, que se tratava, né, de um procedimento de pedido de autorização para o estorno do valor do imposto indevidamente debitado em notas fiscais de serviço de comunicações ou notas fiscais de serviço de telecomunicações, modelos 21 e 22, conforme expediente tal. E essa autorização ela foi denegada pela autoridade fiscal em razão da identificação em inconsistências ou irregularidades nos arquivos digitais, tendo em vista que o contribuinte se creditou de tal montante nos termos do artigo 10, parágrafo 8º do anexo 17 do regulamento, que diz que caso a Secretaria da Fazenda não aprecie a solicitação no prazo de 6 meses, o contribuinte poderá adotar o procedimento para recuperar o valor equivalente ao imposto indevidamente debitado, e que houve também essa superveniência de decisão administrativa de indeferimento, deveria a recorrente promover o recolhimento dessa importância acreditada em caráter provisório, já com a atualização monetária e acréscimos legais, inclusive multa de mora, e o que não ocorreu. Por isso, a justificativa para a lavratura do auto de infração. Preliminarmente, defende a recorrente a nulidade da decisão recorrida, por suposta falta de análise dos argumentos essenciais ao deslinde do feito, dispondo que a recorrente apresentou as razões técnicas que demonstram as supostas inconsistências identificadas, que foram retificadas em nada prejudicar a quantidade de informações, os valores, sendo irrisórios, visto que não comprometeram a maioria dos valores requisitados. No entanto, não há na adesão recorrida qualquer análise das justificativas trazidas. Eu digo sem razão recorrente, indo à fundamentação empregada pela adesão recorrida, afirmo que nulidade não há. Isso, pois, conforme se vê pela adesão de piso, entende o julgador a qual que, abre aspas, a recuperação do imposto nos termos pretendidos está sujeito ao cumprimento dos requisitos e procedimentos estabelecidos no artigo 10 do anexo 17 do Regulamento Portaria CAT 6 de 2009, não se tratando de um direito incondicionado. A manutenção do crédito tomado pela autuada provisoriamente dependia de decisão favorável no processo de análise do pedido de estorno de débito que não ocorreu. Ao contrário do entendimento da autuada, a legislação prevê expressamente que a análise dos arquivos seja realizada por amostragem e que, caso contatadas irregularidades, o pedido seja indeferido em sua integralidade, no conforme parágrafo 3º do artigo 10.
não há previsão legal de qualquer percentual necessário de inconsistências para que o pedido seja indeferido ou para o deferimento parcial do pedido administrativo. Pelo contrário, o pedido deve ser indeferido integralmente, entre outras hipóteses, quando verificada a inconsistência nas informações constantes do arquivo digital ou constatadas outras irregularidades, fecho aspas. Averigua-se aqui, sem margem a dúvida, que a decisão recorrida transitou por todas as questões abordadas pela recorrente, não havendo se falar em nulidade por via de fundamentação. É importantíssimo registrar que a recorrente promove discussão em tese, que nada foi apresentado em termos de prova, e sobre todos os argumentos manifestou-se a decisão de piso afastando-os. Então, não vejo razão quando diz eh, que o único fundamento decisório seria a passagem que diz que, por força do artigo 93, inciso 1, não estão compreendidos na competência da delegacia de julgamento, nem no Tribunal de Impostos questões relativas a pedido de compensação. Tal passagem decisória encontra-se no parágrafo 57 do voto, folhas 319. Antes disso, porém, nos parágrafos 19 a 56, a decisão recorrida promove cuidadosa fundamentação, refutando todos os argumentos apresentados pela defesa, alguns deles já lidos aqui por mim. Tem-se, pois, que as razões recursais, apontando suposto vício de fundamentação, revelam-se um mero inconformismo com a decisão desfavorável do resultado do julgamento. Assim, encontra-se a decisão suficientemente fundamentada, afasto a preliminar. No mérito, defende o vício de motivação do auto de fração, dispondo inexistir clara comprovação de que o crédito foi indevido, pois nem no processo tal e tampouco no auto de infração se analisou a fundo as operações para as quais se requeriu estorno de débito. Isso, pois, conforme contundentemente apontado, a análise do pedido administrativo teria sido amostral e que, na aferição da recorrente, não foram analisadas todas as operações, o que já traz um nível de incerteza para as inconsistências identificadas, que é incompatível com a autuação fiscal, de modo que resta em aberto até o momento questionamento acerca de qual exatamente a razão para o crédito ter sido indevida. Fecho aspas. Pois bem, digo sem razão recorrente, aponta-se que, antes de 1º de janeiro de 2023, o caput do artigo 3º da Portaria CAT 6 de 2009 dispunha que a Secretaria da Fazenda fará análise do pedido de autorização por amostragem das notas fiscais de serviço de telecomunicação referentes ao imposto indevidamente debitado. Após essa data, após 1º de janeiro de 2023, com redação dada ao caput pela Portaria SRE 110 de 2022, passou a vigorar que a Secretaria da Fazenda e Planejamento fará análise do pedido de autorização referentes ao imposto devidamente debitado. Excluiu-se a ideia de amostragem. Tratando de expediente administrativo protocolado após 1º de janeiro, tem-se que a análise do pedido de autorização das notas fiscais de serviço de telecomunicação referente ao imposto devidamente debitado deverá ser integral e não mais amostral. Conforme se afere pelo relatório de análise de pedido de estorno de débito, isso está às folhas 121 e 125, a análise fiscal foi completa e não amostral, como alega a recorrente. Nesse sentido, descreve a autoridade competente que, dos 344.733 registros com suposto erro de faturamento, constatou-se que, abre aspas, 336 registros de estorno cujos dados não conferem com a segunda via eletrônica do documento fiscal, além de que há 9 registros de estorno referentes a notas fiscais cancelados e há 16 registros de estorno com um total de ICMS, incluindo estornos anteriores, maior que o ICMS da nota, demonstra que tal constatação não foi amostral, ela foi integral. Amostral, sim, e nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Portaria CART 6 de 2009, prevendo que o indeferimento do pedido será justificado pela Secretaria da Fazenda, acompanhado de relatório constando amostras das inconsistências encontradas, foi a exemplificação dessas inconsistências, ou seja, dentre as 361 inconsistências identificadas, a autoridade fiscal discriminou por amostragem 18 dessas inconsistências. Então, a apresentação dessas inconsistências é que foi amostral. A análise foi integral.
As inconsistências, por menor que proporcionalmente sejam, e aqui se admite que de fato são, justificam o indeferimento do pedido, frisando que o artigo 10, parágrafo 3º do anexo 17 prevê cristalinamente que será denegada integralmente a autorização em caso de inconsistências ou outras irregularidades. Ou seja, à luz da legislação de regência, a inconsistência, ainda que parcial, tem como consequência o indeferimento integral, por mais injusto que tal procedimento pareça ou de fato seja. Isso se dá, pois, o procedimento do pedido para o estorno de débito do valor do imposto indevidamente debitado e nos termos do anexo 17 do regulamento e da portaria CAT 6 de 2009, exige um único pedido administrativo de autorização de estorno de débito por período de apuração e de forma consolidada, e cuja concessão de autorização para recuperar o valor equivalente ao imposto indevidamente debitado também será de forma englobada, ou seja, de uma única vez, de modo que adota-se a lógica do tudo ou nada, evitando-se renovações sucessivas e parciais de pedidos de estorno para o mesmo período de apuração, o que ocasionaria imensa dificuldade fiscalizatória ao fisco estadual. Em suma, embora concordes com a recorrente, no sentido de admitir que essas inconsistências identificadas de forma ínfimas, ou seja, são 361 inconsistências em um universo de 344 mil registros, a rejeição integral do pleito é medida imposta pela própria norma regulamentar, e quanto a isso não posso me insurgir. Assim, diferentemente do que alega, no expediente tal, a autoridade fiscal apreciou o pedido administrativo e fundamentadamente analisou a fundo as operações para as quais se requeriu o estorno de débito. Não há, pois, qualquer vício de motivação. Aliás, nesse sentido, é importantíssimo consignar que a autoridade fiscal, em fase fiscalizatória, notificou ao contribuinte, folha 56, para que esclarecesse se apresentou ou não recurso administrativo contra a decisão de indeferimento, obtendo uma resposta negativa, está folha 59. Inclusive, a notificação transparece que a recorrente, em resposta datada de 23 de 4 de 2024, teria informado ao fisco que não iria estornar o crédito, nada obstante a normativa que exige tal estorno. O que se vê aqui, nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da portaria CAT 6 de 2009, poderia o contribuinte daquela decisão de indeferimento integral interpor recurso administrativo, acompanhado da transmissão do arquivo substituto com a correção das falhas que motivaram o indeferimento e outras que, por acaso percebidos pelo interessado, ainda que não utilizados no indeferimento do pedido, ou seja, para ter reapreciado seu pedido de estorno em grau recursal, bastaria recorrente que interpusesse o recurso acompanhado do arquivo substitutivo que, por razões ignotas, não ocorreu. Em outras palavras, quanto ao que se denomina recorrente de divergência de valores irrisórios, bastaria que em arquivo substitutivo anexo ao próprio recurso administrativo, tais operações que geraram as divergências fossem excluídas do pleito de estorno, mas optou a recorrente por não recorrer e por não estornar o crédito tomado provisoriamente. Nota, portanto, que a acusação está bem posta, suficientemente motivada e satisfatoriamente comprovada, tudo em rigorosa obediência ao artigo 142 do CTN. As justificativas para as inconsistências apresentadas pela recorrente, as folhas 346 e 347, embora compreensíveis, expondo o fato óbvio de que tais inconsistências traduzem um percentual verdadeiramente insignificante em termos valorativos, torna aflitivo a esse julgador o indeferimento integral do pedido de estorno de débito. Fato é que tal apreciação não encontra-se na judicância deste órgão colegiado, conforme o artigo 93.1 da Lei 13.457, não podendo o julgador ou câmara julgadora suplantar tal óbice e imiscuir-se direto ou indiretamente em ato de competência exclusiva do auditor fiscal da Receita Estadual. Embora se concordas quando afirma a recorrente que quase a totalidade dos valores ainda assim deveria ser reconhecida com base na razoabilidade e proporcionalidade, não é competência desse tribunal administrativo reconhecer tal pleito, ainda que por via transversa. É dever desse tribunal administrativo exercer o controle de qualidade sobre os lançamentos tributários e, quanto a tal munus, tens que a atuação encontre-se corretamente motivada e fundamentada, eis que, tendo havido superveniente decisão desfavorável ao pedido de estorno, com formal notificação, o contribuinte não recorreu e não comprovou o recolhimento dessa importância acreditada em caráter provisório. Assim, vê-se que o auto de infração não é dotado de máculas. A afirmação da recorrente que a autuação estaria correta em mais de 99,9%
dos estornos requeridos é, ou deveria ser, repita-se, discussão antecedente à autuação fiscal e não pode, por via oblíqua, deslegitimar o lançamento de ofício. Em outras palavras, a pretensão da recorrente de cancelamento integral do auto de infração ou ao menos parcial teria como consequência factual a legitimação do crédito tomado pela recorrente em caráter provisório, ou seja, o cancelamento da autuação, sob tal perspectiva, se traduz em legitimação do pedido administrativo de estorno de débito por via transversa, o que, repita-se, não se encontra na competência desse órgão de julgamento. Não tendo havido deferimento do pedido de estorno de débito, a legislação exigiu o estorno do crédito tomado em caráter provisório. Não tendo havido no prazo legal tal estorno, esse deveria ser glosado pela autoridade fiscal, não havendo se falar em violação à verdade material ou não como atividade. Em tempo, rememora-se que já, conforme já destacou a adesão à COR, que a Quinta Câmara, em decisão unânime, em face dessa mesma empresa, decidiu por manter a autuação, e eu transcrevo aqui a ementa. Quanto à alegação de excesso de multa, por confiscatoriedade, eu cito o artigo 28 da 13457 como limitador, e quanto à alegação de incidência do juro sobre a multa, cito a súmula 13 do TIT. Por essa razão, estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando o provimento, assim que votei. Em debates, Dr. Tiago, alguma consideração? Sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, Dr. Zulli. Parabenizo pelo voto, sem considerações, é uma matéria que já é bem debatida aqui no tribunal e realmente eu não vejo efetivamente que tenham sido trazidos ao processo contrariedades, provas, no sentido de demonstrar a razão do contribuinte. Eu vou lhe acompanhar. Perfeito. Doutora Ângela, alguma consideração? Acompanho também. Dr. Luiz Eduardo, Perfeito o voto, presidente. Acompanho. agradeço. Encerro aqui os debates e peço aos colegas para confirmar presença nesse processo. Todos confirmaram em votação. Todos votaram, encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria que conheceu e negou o provimento ao recurso ordinário. Foi assim que votado. Agradeço mais uma vez a doutora Nicole pela presença. Obrigado, doutora. Obrigada a todos, um bom dia. Bom dia. Bom dia. Encerra-se o julgamento. Passamos aqui ao auto de infração 4081-085, Tubos Ipiranga, Indústria e Comércio Limitada, relatoria Dr. Zulli, à vista tanto pela representação fiscal como minha. Então, vamos seguir aqui pela ordem. Peço ao Dr. Zulli para que contextualize ou leia o seu voto, doutor. Fique à vontade, Zulli. Mais uma vez, bom dia a todos. Gozado que eu estou vendo o seguinte aqui, está meio disforme aquilo que eu tinha colocado antes no processo, mas vamos lá, é um recurso ordinário, deixou de pagar imposto no montante de X, né? Por emissão de notas fiscais modelo 55, conforme números relacionados ao demonstrativo 1, e juntados a esse processo referente a operações tributárias com erro na determinação da aplicação da alíquota, tenha consignado indevidamente alíquotas de 7% e 12% para operações com não contribuintes do ICMS, onde o correto seria a aplicação da alíquota interna, no caso, 18%, como prevê a legislação tributária, conforme comprova pelas cópias dos documentos juntados. As saídas relacionadas ao demonstrativo 1 tem como destinatário empresas de construção civil e prestadores de serviço que não são contribuintes do imposto, classificadas como consumidores finais. Então, eu vou fazer um resumo. Toda a discussão gira em torno disso. Ocorreram diversas diligências, a juntada de documento, e após a análise da juntada desses documentos, e das diligências, da resposta e do teor, eu acho que a questão é gozada, ele ficou meu voto anterior aqui, não sei por quê, o original, né? Apesar de tudo aquilo que vieram aos autos,
Na verdade, a grande questão está em torno de são as destinatárias consumidores finais ou não? Efetivamente, haverá uma subsequente saída de mercadorias ou não? Entendi após essa análise das provas dos documentos juntados, que algumas sim são efetivamente construtoras e, portanto, destinatárias finais das mercadorias, outras, como algumas que eu citei em razão das provas e verifiquei e transcrevi, na verdade elas têm lojas e têm revenda de mercadoria, então não são consumidores finais e são, então, por consequência, a revendedores dessas mercadorias. Nesse sentido, eu dei parcial provimento ao recurso, tá, acolhendo aquelas que efetivamente revendem essas mercadorias, ou seja, não são consumidoras finais, e acolhendo também a taxa Selic. A única coisa que eu estou vendo aqui é que eu não sei, porque eu acho que não gravou efetivamente o meu voto anterior, e aí eu gostaria que me fosse aberta a possibilidade de editar o voto para colocar o voto correto. Aliás, deixa eu buscar aqui no meu sistema. Perfeito. Torzuli, Sim. eu achei curioso aqui, quando eu estou Hum, acessando aqui essa página, hum. aparece como voto do relator 2 vezes. Pô, sabe? Então, talvez, Hum. desconfio que algum desses 2 lançamentos que tem aqui no sistema deva ser o Hum. voto que você corrigiu. É, Porque eu não sei É verdade. eu por já vi, quê, tem um aqui É embaixo. O isso que aí. que será? eu não É, Por sei que por será que está quê. aquele? Exatamente. Esse segundo é o voto correto, vai. Então, aquele Por primeiro alguma que deveria razão, ter sido excluído automaticamente do sistema não foi. não. Só que eu acho que quando o acórdão vier, eu Hum. acho que vai vir o voto certo, porque você editou ele na Isso, sessão, tudo certinho, editei, né? exatamente, Então, assim, exatamente. ele está no sistema, só não sei É, por que ficou o antigo, isso eu não hum. sei. Isso agora eu não tinha visto porque eu me ative a leitura, mas é exatamente isso, 17 de abril de 25. Então, meu Perfeito. voto, para todos os efeitos, leio a conhecido e parcialmente provido o recurso para manter, em parte, a acusação fiscal na forma considerada em relação às empresas destinatárias das mercadorias e, assim, afastar a exigência fiscal para as empresas consideradas como contribuinte do ICMS com evidente posterior comercialização, dizendo que, em relação a essas empresas destinatárias consideradas como não contribuintes, deve-se manter a acusação fiscal, sendo ainda que por consequência aplicável aqui na parte mantida, a súmula 10 reformada. Foi assim que eu votei na época. Perfeito. É, só um Eu pedi minutinho, vista. só um minutinho que eu acho que meu sistema deu pau aqui, só um segundo. Não tá vindo. Só um segundinho, deixa eu ver o que que Uhum. aconteceu aqui. Eu não consigo ver nada. Só estou vendo vocês. Ele não está vindo, só um segundo. Vou tentar Turita, eu pedi ver. vista também. O senhor não Sim, libera para eu editar, por favor? Sim, deixa eu abrir aqui, peraí. agora está vindo, só um segundinho. Eu acho que caiu lá na fazenda aqui o serviço. Estou entrando outra vez no sistema de voto. Foi isso mesmo que aconteceu. Aliás, esse final de semana eu queria fazer um processo físico. Eu tinha todos os dados lá que eu já tinha levantado boa parte deles e não conseguia entrar no sistema. Ele estava lá, vinha uma mensagem de que estamos consertando o sistema. Ué. Foi o que aconteceu aqui. Engraçado, doutor Tiago, eu estou vendo aqui, não me parece nada para habilitar. Eu consigo habilitar o meu. Mas o É, doutor Tiago pediu vista, assim. eu não consigo habilitar o seu pedido de vista. Eu não sei. Bom, eu não sei se o senhor tem que confirmar o do senhor e depois. Porque eu Não. confirmei a minha vista aqui, só que relendo ela eu vi que tem alguns errinhos, mas não É, prejudica eu, nada. eu só consigo aqui habilitar a edição do meu. Vou fazer isso aqui
para ver se alguma coisa acontece aí para você. Mas E realmente tá, tipo, aguardando o registro do voto do relator aqui para mim. Então, aqui também exatamente, por isso que você não consegue abrir. o Dr. Zúlio consegue confirmar o voto aí no sistema. Vamos ver se muda alguma coisa. Estou confirmando meu voto, só um minutinho. Já gravei. Dr. Thiago, para mim não aparece. Foi? Não, então tudo bem. Não, é Realmente não aparece. só Tranquilo. para a questão Voltando da enquanto a gente Selic lá, discute, então não. para Você quer mim, ler? Você quer ler, Thiago? eu não quero ler a Leio. minha, tá? Mas para mim ficou muito consistente as provas, porque tem um dos contribuintes que tem 10 lojas de revenda de mercadorias. O outro ficou evidente também que efetivamente ele adquire as mercadorias e revende a fornecedores, e o próprio Estado declara ele como sendo contribuinte do ICMS por revenda e não efetivamente um contribuinte que é inscrito por conta da legislação assim o obriga. Tá? O meu já Thiago, está registrado você bonitinho, prefere só que eu leia? aguardando. Eu leio, Você depois prefere? eu leio, que a minha é curtinha. Tá, fica à vontade. Tá? Então, eu fiz um breve relatório, aí item 4, né? Pedimos vênia para discordar do ilustre relator, que acompanhou o entendimento da autoridade fiscal autuante, e para discordar também do entendimento do ilustre representante fiscal, que ofertou as contrarrazões de recurso ordinário, acatando em parte as ponderações do autor do feito. Então, a representação, ela acatou em parte aquilo que o autor do feito propôs de redução, né? E o Dr. Zúlio acabou acatando integralmente, tá? Da análise dos autos, observamos que todos os atos que culminaram na proposta de redução do AIM pelo autor do feito tiveram origem na petição ofertada pela autuada às folhas 637 e 696, seguida de diligência promovida pela representação fiscal às folhas 702 e 706 nos seguintes termos, né? Então, a representação ela converteu os autos em diligência com base no artigo 56A, parágrafo 2º do RICMS. Tá? A gente vê aqui, ó, no item 11. Remetemos os autos ao FR autuante para que realize análise dos documentos das folhas tais, que são as provas da autuada de que seriam contribuintes ou não contribuintes, né? Sobre se há provas suficientes de que entre as empresas destinatárias da mercadoria há alguma que se enquadre na exceção prevista no artigo 56A, parágrafo 2º do RICMS. Então, como se vê, a diligência foi proposta com base no parágrafo 2º do artigo 56A do RICMS. Ocorre que os fatos geradores objeto do presente AIM são de 2013 e 2014, e que tal dispositivo fora revogado em 2008, não sendo aplicável ao presente caso. Vejamos a legislação consolidada e disponível no site da Secretaria da Fazenda. Então, a gente vê aqui, ó, que é verdade que o artigo 56A somente foi revogado pelo decreto tal, com efeitos a partir de 2016. No entanto, seu parágrafo 2º fora revogado muito tempo antes por um decreto de 2008, com efeitos a partir de 1º de maio de 2008. Assim, resta demonstrado que a análise feita pelo representante fiscal e pelo autor do feito fora viciada por uma leitura equivocada da legislação, né? Então, por duas oportunidades aqui eu coloco também, além dessa diligência da representação fiscal, manifestação do autor do feito, manifestação da fiscalização, em que ele fala que está derrubando, né, que está concordando com a improcedência parcial do AIM, com base nesse parágrafo 2º do artigo 56A, né, que era um dispositivo já revogado. Isso aconteceu por duas oportunidades, né, as folhas 720 e 729 e também as folhas 764, tá? Então, item 14,
resta demonstrado que toda a motivação para exclusão desses valores se encontra ancorada em norma já revogada à época das operações, razão pela qual não há que se prover o recurso ordinário em qualquer medida, tá? E o que esse parágrafo segundo, então aí, né, que eu estou combatendo ele, o que ele falava, né? Ele falava o seguinte, ó, o caput, o que o caput falava do 56A? Na operação que destine mercadorias à empresa de construção civil, deverá ser aplicada a alíquota interna, tá? Então, a alíquota interna é a regra. O que o parágrafo 2º falava? O disposto no caput não se aplica à empresa de construção civil que comprovar a realização de, no mínimo, uma operação relativa à circulação de mercadorias nos 12 meses anteriores à data da aquisição da mercadoria, excetuadas as importações, né? Então, esse artigo falava assim, olha, mandou para a construção civil, mas se essa empresa num prazo de 12 meses, ele executou uma operação, ela já deve ser aplicada a alíquota interestadual e não a alíquota interna, né? Então, essa regra caiu, né? Agora a regra mandou para a empresa de construção civil, a alíquota é interna, né? A alíquota é interna. Então, eu vejo que tanto a fiscalização quanto até a representação fiscal, eles propuseram essas reduções com olhos nesse artigo, né? Então, por isso que eu entendo que, nesse momento, é até de se fazer um reparo, né? E de efetivamente ser mantido o auto de infração. Então, essa é a conclusão que nós tivemos nessas vistas aí, presidente. Obrigado. Agradeço. O meu voto também já está lançado. Eu digo, né, que eu realmente admito que o AFRE, quando do cumprimento da diligência, ele se manifestou admitindo que algumas empresas destinatárias seriam sim contribuindo do ICMS, razão pela qual ele elaborou aí planilha para promover a exclusão de parte do valor. A representação fiscal quanto a isso discorda só parcialmente, né? E controverteu essa alegação em relação a algumas empresas. Eu digo que, nada obstante a manifestação explícita do FRE, que admite a condição de contribuinte ICMS de algumas das destinatárias, seguido parcialmente pela ilustre representação fiscal, eu ouso divergir no sentido de que a jurisprudência desse Tribunal Administrativo é firme no sentido de que as operações de saída para a empresa de construção civil localizada em outro estado da federação submete-se à tributação da alíquota interna nos termos do artigo 56A, vigente à época das operações, frisando que não basta a inscrição no cadastro de contribuinte para caracterizar a condição de contribuinte do estabelecimento destinatário. Registra que para todas as empresas jurídicas destinatárias objeto da autuação, empresa de construção civil, ainda que em formato de consórcio, não são contribuintes ICMS, mas de ISS, não havendo atração do comando do artigo 155, parágrafo 2º, 7, a linha A da Constituição Federal, de maneira que devem incidir a alíquota interna. Eu transcrevo aí jurisprudências, tanto do Judiciário, quanto desse tribunal nesse mesmo sentido, e digo que, vigente à época das operações, o artigo 56A era cristalino a dispor que, nesses casos, aplica-se a alíquota interna. Fato é, empresas de construção civil não são contribuintes de ICMS, mesmo quando detentoras de inscrição no cadastro de contribuinte, eventual KNAI secundário de comércio atacadista ou varejista, envio de GIA, com ou sem movimentação, e ainda que realizando, eventualmente, operações de circulação de mercadoria. O regulamento ICMS estabeleceu uma espécie de presunção absoluta, principalmente quando da exclusão daquele dispositivo, que é o parágrafo 2º aí citado pelo Dr. Tiago. Descendo às minúcias factuais, eu destaco, por exemplo, que uma das destinatárias seria o consórcio RNest Conest, sendo certo que já me pronunciei sobre tal consórcio quando relatei em recurso especial auto de infração tal, cuja votação unânime da Câmara Superior, no julgamento de 2 de setembro de 2024, concluiu por reconhecer e desprover o recurso do particular, entendendo que tal consórcio não é contribuinte ICMS. De mesmo modo, as outras empresas, ainda que sob formato de consórcio, evidenciando que todas são empresas de construção civil. Eu cito, por exemplo, uma empresa, Normatel, que seria uma empresa com largo leque de atividades,
desde engenharia até revenda de produtos. Entretanto, vê-se que essa empresa Normatel apresenta-se como um grupo empresarial, formado pela Normatel Engenharia, além da Normatel Incorporações e a Normatel Home Center. Essa última, ela é sim contribuinte de CMS, com atividade de comércio de material de construção. Mas destaque que são empresas distintas, sendo que a destinatária de outro CNPJ é a Normatel Engenharia. Essa sim, empresa de construção civil, portanto, não contribuinte de CMS. Por fim, digo, né, que aquele parágrafo 2º, já dito aí pelo Dr. Tiago, excepcionava essa alíquota interna, dispondo, possibilitando, né, a prova em contrário de qualquer operação nos últimos 12 meses. Essa disposição ela foi trabalhada pela representação fiscal às folhas tais, entretanto, tanto o autor do feito como a representação fiscal acabaram por ignorar que tal disposição já havia sido expurgada do ordenamento jurídico desde 1º de maio de 2008, sendo que as operações se referem a 2013 e 2014, quando tal exceção à regra não mais vigorava. Assim, aplicável à alíquota interna. Tem a questão dos juros, que eu também estou acolhendo, como relator, então estou conhecendo o recurso ordinário, dando-lhe parcial provimentos, tão somente para determinar a redução dos juros à Selic. Foi assim que votei em debates. Doutora Ângela, alguma consideração? Não, eu acompanho o voto do Zuli. Perfeito. Doutor Luiz Eduardo? Parabenizo o Dr. Zuli pelo voto, também parabenizo o Dr. Ítalo pelo também excelente voto. No caso em questão, eu vou acompanhar o Dr. Ítalo. Agradeço. Encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram. Em votação. Todos votaram. Encerro a votação. Prevaleceu aqui pelo voto de qualidade, o voto de vista, mas ambos davam como conhecido integralmente e parcialmente provido. Encerro o julgamento. Passo então ao auto de infração 5036-114, Gran Petro Distribuidora de Combustíveis. Não há pedido de sustentação oral, então passo a palavra ao Dr. Zuli, relator, para que possa fazer a leitura do voto. Fique à vontade, Dr. Zuli. Zuli está com o áudio fechado. Agora abriu. Pronto. Que está dizendo que não estava achando meu voto, mas ele está aqui, sim. Eu tinha clicado em cima dele. Eu não estou achando meu mouse. O processo é interessante. Gran Petro Distribuidora de Combustíveis, tá? Trata-se de falta de pagamento de imposto no montante de Y nos meses de fevereiro a julho de 19, por ter lançado nas GIAs valores de imposto creditado a maior do que os valores lançados na apuração do ICMS, sua escrituração fiscal digital, CFAP 1652, compras de combustível e lubrificantes para comercialização conforme do demonstrativo Y. Tá? O 2 é faltas relativas ao crédito, porque ele se creditou indevidamente no imposto no período de maio a novembro de 19, abril de 20, julho de 20 e janeiro de 21 a março de 21 e maio a junho de 21, por escriturar na escrituração fiscal digital da empresa
e computar como créditos na respectiva AGIAs valores superiores aos valores constantes da soma dos valores notas fiscais eletrônicos. São basicamente essas duas acusações, tá? Há uma substanciosa argumentação de defesa, houve diligência, enfim, uma boa instrução do processo, tá? Efetivamente, então, aqui nós não temos sustentação oral. Eu vou tirar essa parte da sustentação oral. Eu sempre deixo como ou realizada ou não realizada e passo já, então vamos dar ela como não realizada, e passo efetivamente ao meu voto. Hoje, só deixa eu datar. 22, eu sempre dato, mas ontem eu cheguei muito tarde e fui fazendo os conformes. Andei o dia inteiro a pé. Eu deixei o carro num lugar e fui atrás, nossa. Preliminares. Do exame que efetuo, dos autos constados várias preliminares objetivas a serem enfrentadas, a exemplo da arguição de nulidade do lançamento, ausência de controle de qualidade, dentre outros. Verdade, examinei e não vi nenhuma dessas preliminares. Examina a questão da 115, portaria CAT antiga, de 2014, o controle de qualidade, tá? Efetivamente, não é caso de nulidade a ausência desse controle. Lembro da respectiva portaria que eu transcrevo, tá? Eu já me manifestei até em parecer sobre ela. Eu transcrevo parte disso e digo que não há essa nulidade. Então, eu vou passar por cima dessa preliminar, que eu acho que elas não estão consagradas no processo. Destaco, antes de mais nada, como relator, os períodos a que se referem as autuações. Períodos de janeiro de julho, aliás, de fevereiro a julho de 19, por ter lançado nas GIAs valores de imposto creditado a partir de valores a maior do que os valores lançados na apuração do ICMS, escrituração fiscal digital. Tá? No que se refere a referido item, a recorrente argumenta que teria declarado o gravame conforme o argumento do imposto e o seu regulamento, vez que, durante o período de fevereiro a julho de 19, teriam sido creditados ICMS-ST de maneira lista, nos termos do postulado da não cumulatividade, não haver qualquer irregularidade. Porém, vejo que, de forma diversa do quanto alega a parte, verifique que houve o lançamento da GIA de valores do imposto creditado a maior dos valores lançados na apuração em IFD, conforme comprovado pelo FIS por meio do demonstrativo 1 e das cópias dos livros de apuração, tá? Bem como das GIAs. Cabe aqui destacar que a declaração dos valores de crédito superior aos valores escriturados acarreta a diminuição indevida do valor apurado do ICMS a recolher, motivo pelo qual foi corretamente lavrado este item do auto de infração. No caso, a interessada limitou-se a apresentar a alegação citada, desacompanhada de documentos que pudesse afastar a falta de pagamento do imposto. Portanto, relativamente a este item, motivo pelo qual mantenho o item 1. No que se refere ao item 2, com relação ao item 2, afirma a recorrente que não se pode afastar o direito ao crédito porque este tem amparo na lei maior. Segundo ela, as operações seriam relativas a transferências de entradas e saídas entre filiais, estando o creditamento efetuado no artigo 2º do regulamento. Observa-se, no entanto, que os documentos citados pelo FIS demonstrativo 2, de folhas 44, cópias das notas fiscais, registros fiscais, documentos de entrada de mercadorias, aquisição de serviços, comprovam a diferença entre os valores de ICMS constantes da IFD e os constantes das notas fiscais. Ainda cabe salientar que o artigo 61, parágrafo 5º do ICMES, assim estabelece, e aqui eu transcrevo, para a compensação e tal, deixo de ler. Portanto, as alegações da interessada não elidem a acusação fiscal. Ainda não vejo como alcançar ou compreender a argumentação de que as operações serão relativas a transferências de entradas e saídas de filiais, estando acreditamente fundado no artigo 2º do regulamento. Assim, referindo ao artigo, não
não, o que aconteceu aqui? Não sustenta e pulou. Não sustenta o argumento da interessada. E em nada se confunde sequer em relação ao período da ADC 49. Assim, mantém o referido item. Veja-se que as operações são anteriores àquele período da ADC 49, né? Demais argumentos. É interessado em insurgir contra o valor da multa, qualificando-a como confiscatória. Eu também afasto todos conhecem o meu entendimento sobre essa multa. Muito embora agora nós temos essa discussão junto ao Supremo, isso ainda não foi decidido, né? Está para decidir a Selic, e então eu estou afastando e digo, olha, presentes pressupostos conheço do recurso, sendo que a ele nega o provimento, mantendo assim a íntegra da acusação fiscal. Não tem nada de mirabolante, nem provas, nem nada, eu estou mantendo a acusação fiscal. É assim que eu voto. Até de se estranhar Perfeito. que foi meio simples meu voto, né? É que Estou o registrando, né? recurso ele tem forte apelo protelatório, com É, todo respeito, porque argumenta quase que de forma de negativa geral, né? exatamente. Só falar, eu cumpri tudo, fiz tudo, É, tudo legítimo, mas é, não demonstra não, absolutamente nada. nada. Exatamente. Em debates, doutor Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Estou gravando. Obrigado, doutora Ângela. Acompanho o voto do Dr. Zuli. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Sem considerações também, acompanho o voto do relator e parabenizo pelo voto. Perfeito. Também vou acompanhar o voto do doutor Zuli, só aguardando aqui o registro. Vários fechando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Registrado. Perfeito. Encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram. Votação iniciada. Todos votaram? Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto do relator que conhece do recurso ordinário e nega provimento. Foi assim que votado. Encerro esse julgamento. Passemos ao auto de infração 5049-430, Fiação Rossignolo Limitada, relatoria do Dr. Zuli. Não há sustentação oral também, tá? Então, eu passo a palavra ao Dr. Zuli para que leia o seu voto. Vou na emenda explicar algumas coisas, vou pular muito outras para ser bem objetivo. Não é um voto grande. Crédito indivíduo do imposto, emissão de notas fiscais eletrônicas com CFOP 5604, lançamento do crédito relativo à compra de bens para o ativo imobilizado, destacado o ICMS que foi lançado nos registros das notas fiscais e documentos de entrada e aquisições de serviço acreditado em GIAs, cujos valores foram superiores aos apurados nos registros fiscais de controle de crédito do ICMS, ativo permanente SIAP, negado o pedido de realização de diligência, autuação procedente, crédito tributário. O que está sendo discutido aqui na defesa recurso? Unidade de lançamento, não há diligência,
Se o julgador, a diligência, na verdade, ele está pedindo que se faça a diligência, eu digo, efetivamente, o julgador, se ele estiver convencido ou não convencido, ele faz diligência de existência de saldo credor. Conhecido e não provido de recursos para manter intacta a decisão recorrida. Então, efetivamente, o contribuinte traz vários argumentos, né, em sua peça, demonstra a defesa tempestivamente, alega que se utiliza no benefício de redução na base de cálculo do ICMS na saída interna de produtos teste, cumulado com o crédito otorgado, que permite o crédito na importância equivalente à aplicação de 12% sobre o valor da saída, nos termos do artigo 41, anexo 3º. No recurso de início publicado, que é interessado, ingressou com pedido de retificação de gado, sendo que o ilustre delegado regional tributário de julgamento de Campinas procedeu à análise da admissibilidade, indefinindo o seu PRJ, tá? Traz os mesmos tipos de argumentos da defesa. Não temos sustentação oral, eu vou arrancar daqui no meu voto essa parte da sustentação oral. E datar, aquilo que falei ontem, não teve tempo de datar. Tá, eu estou afastando as preliminares, tá? A nulidade do lançamento, e ele fala em erro material do cálculo do imposto exigido, erro sistêmico, pois teria resultado de um aproveitamento de crédito ICMS acima do permitido, mas que o montante aproveitado a maior não corresponde ao apontado pelo fisco, pois não ter considerado o estorno de crédito otorgado que o contribuinte faz uso. Na verdade, isso é um pouco de mérito, mas eu analisei e falei que não tem efeito prático. Efetivamente, eu analisei o 142 do CTN, digo que foi cumprido integralmente. Tá? Esse é o dever de ofício e foi integralmente realizado na constituição do crédito tributário, como lhe é de cumprimento na forma da Constituição Federal e artigo do CTN. Tá? E lembro aqui, desde a nossa Lei 10.941 e atualmente a 13, em relação a isso, que traz bem explícito essa matéria, eu estou afastando. Tá? Também falo, vamos ver um pouquinho mais para baixo aqui, que aqui ainda estou no 142, 149, né? Tá? Então, efetivamente, falo da questão do crédito, tá? Como ele foi feito, do SIAP, do livre convencimento em razão da diligência que ele solicita, né? Eu digo, nesse sentido, antes de mais nada, cabe considerar o livre convencimento, conforme o Código de Processo Civil, agora vigente, em seu artigo 371, considera-se, e aí eu falo do livre convencimento do julgador, lógico, na forma do próprio CPC, o 131, que é aplicável aqui, subsidiariamente, do conhecimento, a prova legal. Então, se o juiz, em primeiro lugar, e a Câmara estiver convencido da necessidade da diligência, ela o fará, não é o contribuinte que determina a realização de diligência ou não. Eu falo bastante sobre isso, eu gosto do tema. Tá? Afaste diante de tal segmento da recorrente no sentido de que deve ser efetuada a diligência. Que mais aqui? Então, as preliminares eu estou afastando liminarmente. No voto, que acaba sendo curto pela objetividade da acusação, tá? Me tive bastante nas preliminares, então, algo que eu gosto de estudar. Né? Então, eu estou analisando a situação, perfeito, e efetivamente, analisando a prova, demonstrativo, tudo, de forma resumida, eu efetivamente estou mantendo a acusação fiscal, porque eu digo, olha, por exemplo, nesse sentido, não há como se falar em recomposição da escrita fiscal do contribuinte, os créditos ingressam na conta de crédito, em relação àquela questão do saldo credor, né? E não há como considerar o débito, a não ser pelo estorno, que não é o caso.
Ademais, como visto assim, se tratando de infração de legislação, meio próprio para que possa o fisco proceder ao retorno ao equilíbrio é o auto de infração. Vale então dizer que, na hipótese de crédito indevido, mesmo quando agia no período da presença do credor, é preciso observar a existência de duas situações diferentes que não podem ser confundidas. Por outro lado, cabe então ressaltar que o montante desses créditos foi erroneamente considerado não devido em virtude do contribuinte não ter saldo credor nos consecutivos períodos. Tá? Eu estou afastando também referida à argumentação, tá? No mérito, isso ainda em preliminares. No mérito, então, eu entro na questão da própria acusação e digo que apresentou resposta em que, segundo nosso entendimento, não se justifica a diferença apontada. Documentos que comprovam a infração e estão juntados ao processo, recursos fiscais, controle de crédito, e outros, né, se refere ao período de janeiro de 21 a dezembro de 22. Assim, temos trata-se de recurso ordinário interposto pelo autuário da contradição proferida à folha 960, que decidiu pela procedência do lançamento decorrente de auto de infração relativa a crédito e imposto por ter se creditado indevidamente do ICMS, pois emitiu notas fiscais eletrônicas, lançamento de crédito relativo à compra de bem para ativo imobilizado, destacado o ICMS que foi lançado nos registros fiscais, IFD, creditado em dias e cujos valores foram superiores ao apurado. Cumpre lembrar aqui que a interessada ingressou com pedido de retificação de julgado, sendo que a decisão do senhor delegado foi de não acolhê-la. Examinando os autos, observa que o processo encontra-se devidamente instruído, com elementos que comprovam as infrações, conforme detalhado no demonstrativo anexo aí. Examinando os autos, observa que, seja na sua defesa e no recurso, a interessada acaba por admitir o aproveitamento de créditos em valores superiores ao permitido. Os valores exigidos pelo fisco foram calculados de acordo com o previsto na legislação, inexistindo qualquer falha em sua apuração, conforme documentos de folhas 9 e 10, não obstante as planilhas apresentadas pelo interessado. Ademais, o creditamento do imposto relativamente à questão de bem ativo permanente utilizado diretamente nas atividades tributadas pelo ICMS é previsto pela Lei Complementar 87/96. Ademais, como bem informou o autor do fisco, o interessado apurou o índice de participação percentual das saídas tributárias de exportação no CIAP. Porém, vejo que ela emitiu notas fiscais relativamente ao CFAP 1604, compra de bem para seu ativo imobilizado, com destaque do ICMS em valor superior ao apurado no CIAP. Esse montante, a maior, foi lançado nos fiscais de documentos de entrada em mercadoria e aquisição de serviço contido nas escriturações. Assim, não se sustenta a sua alegação de que a diferença exigida pelo fisco seria menor se tivesse sido considerado o estorno de crédito outorgado a que teria direito, em razão de sua atividade praticada, industrialização e comercialização. Destaque, a diferença exigida pelo fisco foram apuradas considerando os valores destacados nos documentos fiscais e o montante de fato escriturado no CIAP, já que esse é o documento auxiliar instituído pelo ajuste Cinef de 97 para o controle do crédito de imposto relativo à aquisição de bens imobilizados. A escrituração, no caso de forma e requisitos, vem disciplinadas pela Portaria CAT 25/2001. Ademais, o crédito outorgado previsto pelo artigo 41, anexo 3, é uma possibilidade, vista-se a submissão ao aproveitamento de qualquer outros créditos de forma do parágrafo 4º a saber. Eu transcrevo o parágrafo 4º seguinte. Sendo assim, a interessada de fato tivesse optado pelo crédito outorgado, esse deveria ter sido lançado no campo outros créditos do livro registro de apuração, com a expressão crédito outorgado, artigo 41, anexo 3º, em seu parágrafo 2º, e não haveria outros créditos usufruídos pelo contribuinte além dos créditos outorgados. Portanto, irregular o crédito utilizado e efetuado como visto, sequer justificado o pedido de conversão em diligência como solicitado. Ademais, aqui cabe, mais uma vez, esclarecer que não compete ao fisco refazer a escrita fiscal do contribuinte. O fato de a recorrente ter crédito de ICMS escriturado do CIAP
ou seja, de modo diverso ao previsto no artigo 41, anexo 3º, torna incompatível a alegação de que a autuada se aproveita de crédito otorgado há muitos anos. Também não se sustenta o argumento da interessada de que os valores exigidos seriam indevidos, uma vez que teria saldo credor em todo o seu período. Então, eu estou, nesse sentido, correto o lançamento de forma como é efetuado pelos FIIs. Outras matérias, requerimentos de diligência, exigência de saldo credor, já foram analisados, então, eu estou negando provimento ao recurso ordinário. É assim que eu voto nesse processo. Dúvidas? Não. Basicamente, pelo que eu afiro aqui, o contribuinte ele faz uma única alegação de mérito, que é essa questão do suposto crédito outorgado, né? Então, basicamente, ele se apropriou de um valor no SEAP, um valor X, A maior. emitiu nota a menor no caso, porque na No caso verdade do o SEAP é a crédito menor. aí ele emitiu nota para se acreditar disso e essa nota tinha valores A maior. substancialmente maiores do que ele tinha apurado no SEAP. E essa é a acusação fiscal, nada para além disso. Esse argumento do crédito outorgado, primeiro que ele é um pouco estranho, porque o contribuinte não demonstra que ele fez opção por isso, e se fez opção por isso, nada mais apareceria em crédito, né? Simplesmente ele só apuraria esse crédito outorgado e ponto final. Mas, para além disso, ele justifica que promoveu estornos desse crédito outorgado lá na sua apuração. E fala para se abater isso, não faz sentido nenhum, honestamente. Porque se ele mesmo já estornou lá na apuração dele, ele fez o que na acepção dele era o correto. E não tem nada a ver com essa acusação fiscal. Uma coisa, outra coisa. E isso que torna a questão, às vezes, um pouquinho mais difícil de depurar, né, de compreender, porque quando o contribuinte se defende daquilo que é acusado, a gente consegue confrontar de forma mais técnica, né? Mas quando ele se defende de algo que não faz o menor sentido, fica até mais difícil confrontá-lo, né? Então não vejo muita razão nos argumentos dele, mas enfim, é o que eu penso. Doutor Tiago, alguma consideração? Não, presidente, sem considerações. Obrigado. Doutor Sem Ângelo? consideração também, vou acompanhando. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Não tenho nenhuma consideração adicional a ser feita. Perfeito. Então, estou encerrando aqui os debates e fazendo a verificação do quórum. Todos votaram? Encerro a votação. Prevalecendo o voto do relator, que conhece e nega provimento ao recurso ordinário. Foi assim que votado. Encerro também esse julgamento. Encerro aqui a sessão no sistema, para que seja gerada a ata. Agradeço a todos os presentes, agradeço ao doutor Eu que Zuli agradeço. pela brevidade. Obrigado, doutora Ângela. Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Voltem sempre. Peço ao Oswaldo, por gentileza, para encerrar a gravação, por favor.